irmãos, nosso tema é a administração espírita evangélica. A pergunta se impõe naturalmente: por que a administração espírita e evangélica? A resposta será dada, evidentemente, de forma implícita e explícita, à medida que nós formos desenvolvendo a matéria. Então, esse é o tema a que nos propomos. Inicialmente, nós perguntaríamos: justificaria a administração espírita? Alguém poderia dizer: o ideal seria que nós não precisássemos, não necessitássemos do setor de organização, para não termos a possibilidade do igrejismo. Tudo bem. Há aqueles que afirmam que, evidentemente, nós poderíamos ter uma situação em que os próprios companheiros, por si sós, independentemente de coordenação, exerceriam as suas atividades, que seriam aquelas concernentes às funções a que se destinam um templo espírita, um grupo espírita, uma organização espírita. Todavia, nós ainda somos bastante imperfeitos. E devido a essa inferioridade nossa, a nossa posição evolutiva ainda, que nós precisamos nos organizar. A sociedade tem as suas exigências e, evidentemente, nós vivemos nela, coexistimos dentro dela. Essa coexistência implica numa organização, para não falarmos na organização geral da própria sociedade, mas dentro das nossas tarefas espíritas. Chico Xavier, no livro Encontros do Tempo, perguntado por nós sobre a necessidade da administração, ele respondeu: sim, a administração é uma necessidade, pois nós mesmos temos que administrar a nós mesmos. Então, essa necessidade de administração de nós mesmos implica também em nos organizarmos para a administração daquilo que diz respeito às finalidades de um grupo espírita, de uma instituição espírita. Então, a justificativa está aí, e muito mais ainda em função daquilo que nós sabemos ser a finalidade maior de um grupo espírita, que é, nessa área, administrar interesses evangélicos. Quem nos fala sobre isso? Administração de interesses evangélicos. É o nosso companheiro Chico ainda, que na sua carta dirigida a Vantuil de Freitas, faz referência a essa administração de interesses evangélicos. Sueli, na sua obra Testemunho de Chico Xavier, transcreve exatamente esta carta, onde ele diz claramente: precisamos da administração dos interesses evangélicos, seja na forma individual, seja na forma coletivista. E essa administração, todavia, é preciso que se diga, é nas bases da fraternidade legítima, é nas bases da simplicidade, pureza e inteira liberdade de ação dos grupos espíritas. Então, ela se caracteriza, em última análise, por esses aspectos: legítima fraternidade, simplicidade, pureza e inteira liberdade de ação dos grupos que se destinam a isso, a administrar interesses evangélicos. As formas de administração seriam individual e coletiva. A individual é a dos grupos, ou seja, que nós chamamos comumente centros espíritas, e a coletiva é a do movimento de unificação, dos órgãos chamados colegiados, dos órgãos unificadores. Os dois, então, através dessas duas formas, a administração espírita de interesses evangélicos, na forma individual e na forma, portanto, coletiva. Na forma individual, nós já entendemos perfeitamente, através da formação dos grupos. E na forma coletiva, através dos órgãos federados. Relativamente aos órgãos federados ou federativos, nós temos que lembrar aqui, não apenas a fala de espíritos como Bezerra de Menezes, mas também do próprio Emmanuel, em torno do movimento de unificação.
ao qual nós estamos ligados, e esse próprio movimento da cometria está vinculado. Pois bem, a Bezerra de Menezes já nos falaria na importância e na necessidade e na importância do movimento de unificação, conforme nos fala na mensagem unificação, serviço urgente, mas não apressado. E o Emmanuel, aqui em Doutrina e Vida, uma das últimas obras recebidas por Francisco de Cândido Xavier, ele nos falaria: a unificação constitui problema credor da mais legítima cooperação de quantos colaboram nas obras da verdade e do bem no plano espiritual. Difícil padronizar a interpretação, de vez que ninguém pode trair o degrau evolutivo que lhe é próprio. Cada aprendiz da realidade universal verá de acordo com as dimensões de sua janela, ouvirá segundo a acústica instalada por si mesmo no santuário interior e compreenderá na medida de suas realizações e experiências. Entretanto, nosso problema de união, ao que parece, não se relaciona com a exegese. A palavra exegese, como você sabe, significa interpretação. É questão de fraternidade sentida e vivida, portas adentro da organização doutrinária, para que as obras não se esterilizem, a míngua de fé, e para que a fé não pereça sem obras. E vai então falando na mensagem, para não perdermos o tempo precioso, vai falando na mensagem sobre a beleza, a importância e a sua necessidade, a necessidade do movimento de unificação. E, por isso mesmo, se justificando em nosso meio, evidentemente, dentro das características de amparo, de ajuda, de elevação. Nunca no sentido de interferência nas instituições abadesas ligadas ao movimento. Nunca na formação de uma casta sacerdotal. Nunca no sentido, portanto, de criar um igrejismo, de tornar assim indispensável a sua existência para que a própria doutrina espírita seja uma realidade. Nada disso. A finalidade é unir, congregar, elevar, amparar, apoiar, realizar trabalhos de equipe como este, simplesmente. Sem a organização, com vistas ao sacerdócio organizado, às castas, isto é, verdadeira equipe de, entre aspas, privilegiados, de seres que seriam eleitos, vamos dizer, entre aspas. Nada disso. A unificação tem por objetivo, portanto, unir, congregar, trabalhar, mas sem a criação da religião no sentido oficial, no sentido social. Vamos à administração no grupo espírita em particular. A finalidade básica, o seu aspecto formal, a sua estrutura administrativa, tarefas e funções. A finalidade básica do grupo espírita, evidentemente, é a administração de interesses evangélicos, já o falamos. Significando isso, a difusão e a prática dos ensinos codificados por Allan Kardec na reviviscência do cristianismo primitivo. Está muito claro a sua finalidade. Mas ela não tem apenas essa finalidade. Não existe essa finalidade de forma abstrata. Concretamente, ela necessita de um grupo cujos componentes se associam para a sua finalidade. E de uma sede, naturalmente, a sede física, que é o templo espírita, ou o centro espírita, a casa espírita. Nesse sentido, como deve ser a sede física? Recomendam os espíritos, e não precisamos citar aqui, porque acreditamos ser do conhecimento da maioria ou de todos. A sede deve ser a mais simples possível. Não podemos entender uma sede física com as complicações da forma. Não podemos, forma, entre aspas, da suntuosidade, da ausência de simplicidade. Então tem que ser mais simples. Por que deve ser o templo, a sede física simples? Quem nos fala isso é Emmanuel, através de Francisco Cândido Xavier. Para que o frequentador, o povão, o povo, possa ele adentrar
sem constrangimentos, se sentir como a sua casa à vontade, e não termos, como existe entre os nossos irmãos de outras crenças, igrejas suntuosas onde não frequenta o povão, mas simplesmente a elite. Então nós não podemos ter no nosso meio uma sede física que lembre esse aspecto negativo por excelência. Então é a simplicidade que deve marcar, evidentemente, aquilo que os Espíritos chamam a escola das almas. A escola das almas. Há o aspecto formal ou estatutário. Evidentemente nós vivemos em sociedade com leis que nos regulam a vida, a coexistência. E entre elas está aquela que exige que uma entidade qualquer, um grupo qualquer, para se estabelecer, necessita ter a personalidade jurídica, precisa ter um estatuto devidamente registrado. Mas como deve ser esse estatuto? Aí então é que entra o aspecto também da simplicidade. Nós não devemos nos preocupar com um estatuto evidentemente burocrático, de natureza burocrática. Nós temos que ter um estatuto apenas para dar satisfação à lei, à sociedade, satisfazendo os seus requisitos mínimos. Satisfeitos aqueles requisitos, tudo bem, temos um estatuto e que deverá ser devidamente registrado. Então, esse aspecto, em primeiro lugar, da existência do aspecto formal ou estatutário, deve ser o mais simples possível. Recordemos Emmanuel, ainda para velho Chico, o estatuto maior nosso é o Evangelho. Vejam bem, o estatuto maior de uma entidade é o Evangelho. Então, se existe esse estatuto legal ou social, é para dar satisfação à lei. E vamos simplificá-lo quando criarmos os nossos grupos, criarmos as nossas instituições. Dar apenas satisfação aos requisitos mínimos exigidos pela lei. E ter aqueles livros próprios para registrar os acontecimentos relacionados com a vida do grupo espírita, com a vida da entidade. É uma espécie também de documentação espírita. Nós registrando, nós estamos deixando aqueles que vão nos suceder no tempo espírita, nós estamos deixando para eles informações preciosas sobre a criação de departamentos, a criação de tarefas, etc. Enfim, o registro apenas com efeito, para esse efeito de documentação espírita. A estrutura administrativa ainda prevê, nesse caso, que faz parte desse estatuto, que é esse estatuto para dar satisfação à lei, à sociedade, prevê então uma estrutura administrativa. Quer dizer, como funciona o corpo social, como funcionam os órgãos encarregados de administrar os interesses evangélicos. Então, recomenda-se que não deve haver excesso de cargos, ao mínimo possível, presidentes, vice-presidentes, secretários de tesoureiro, pura e simplesmente. Inexistência de órgãos fiscalizadores, conselho fiscal para fiscalizar as contas da diretoria. Entre nós, fiscalização, por quê? Ou nós acreditamos no confrade, no companheiro, ou não acreditamos. Então deixamos aquele grupo, vamos fundar o nosso. Mas não vamos criar conselhos fiscais em nossas organizações. Irmãos fiscalizando outros irmãos. A nossa consciência que deve ser a fiscalizadora maior. A responsabilidade decorre daí. Pois bem, então nós não recomendamos isso aqui apenas, sugestão de trabalho, evidentemente. Então, olhem os fiscalizadores. Pois não. Quando o centro administra algum outro órgão que não seja o centro, aí pode-se ter um conselho fiscal? Mesmo aí? Não, por exemplo, nosso centro, a gente é responsável pela Casa dos Velhos, Zé de Menezes. Os velhos têm departamento. E os seus diretores responsáveis perante a diretoria. Seus diretores. A gente tem um conselho fiscal também, mas assim, normalmente duas pessoas só para constar. Seja de uma pessoa. Só para constar Não, quer dizer, nós entendemos que não deve existir essa fiscalização. Cada um é responsável pelas suas atividades. Então nós formamos uma sociedade espírita para ter desconfiança uns dos outros. Não é por desconfiança. Não, mas a criação do conselho fiscal é para fiscalizar.
Considerar que é um departamento, né, Jair? Agora aquilo, um departamento, sim, responsável perante a diretoria. Aí sim, mas não é um conselho fiscal. Nós não entendemos Os que estatutos é obrigado a constar. não é obrigado. O conselho fiscal não sou. Fiscal é própria palavra. Mas nós estamos aqui em Porque família. perante a sociedade que está aí, nós somos obrigados. porque nós Não. temos que apresentar Não. A lei não exige, a questão dos órgãos não exige isso. o Conselho Fiscal. Não exige. Eu estou falando porque eu conheço a lei. Não exige conselho fiscal. Isso é criação nossa. As entidades é que criam isso. Mas padronizou. Padronizou. Mas nós não recomendamos. É nossa opinião baseada nesse argumento. Se os irmãos aceitarem, tudo bem. Não aceitar, continue com os seus conselhos fiscais. Nós não temos nada com isso. Eu acho que está existindo mais por formalidade, né? Por tradição. Mas aí a gente condena, aí fica com você. Não, mas aí na Lula. mas então, reforma o estatuto, tira aquilo. Vamos simplificar. O estatuto é apenas para dar satisfação a ele, só. Por que razão isso? Porque nós temos que trabalhar, temos que ter encargos, não pensar em cargos, e não pensar em regras, e não pensar em direitos. Não, nós temos deveres só para com a instituição e para o trabalho nos encargos que nos conferem. Mais nada. Então, órgãos fiscalizadores têm que esses órgãos passam a formar uma espécie de casta. Eles se consideram superiores para fiscalizar os outros. É uma casta, isso é elitismo. E outra fundamentação do nosso ponto de vista é que nós formamos com os grupos de espírito uma sociedade espiritual. Os sócios não são sócios no sentido material, lá de fora, não, da sociedade comumente, que existem comumente, não. Lá existem por aspectos materiais, visando lucro, visando isso, aquilo outro. Nós visamos a doutrina. Direito para votar, né, Jair? Que é lamentável. O que é lamentável. Então coloca lá. Coloca que nós participamos da formação da maioria dos estatutos do Centro de Espírito de Uberaba. Nós contamos hoje com 55 entidades, centros espíritas. E a maioria nós participamos da sua formação. E muitas delas de reformas. E fomos encontrar exatamente nos estatutos mais antigos esses aspectos. Inclusive esse que o Lavo citou, que faz parte do nosso trabalho. É a condição para a votação, para ser eleito, para ocupar cargos, para ocupar tarefas. Então colocam lá, é preciso que esteja em dia com a sua contribuição, da sua mensalidade fora. Colocar a participação na sociedade, a diretoria, nas tarefas. Uma condição dessa é elitismo, é criar uma discriminação. Quer dizer, o pobre não pode votar, não pode ser votado, porque ele não contribui, porque não tem dinheiro para contribuir. Nós somos uma sociedade familiar, fraterna, essa é a verdade. Com outros objetivos espirituais, completamente diferentes das entidades lá de fora do nosso meio. Então, nós não podemos criar como condição no estatuto, como condição para a participação em tarefas, a contribuição, os títulos acadêmicos. Então, porque é doutor, nós temos que colocá-lo absolutamente. Por quê? São outros aspectos que aparecem, são os ascendentes espirituais que nós todos sabemos, que nós conhecemos, que vão presidir as nossas tarefas. Então, não podemos admitir isso, a não ser que queiramos criar um elitismo. A criação também de sócios, de categorias de sócios. É muito comum encontrarmos sócios beneméritos, sócios honorários. Isso é incentivar a vaidade. Fulano tal por quê? Porque prestou um grande benefício à entidade, doou o terreno, fez isso. Olha, o que é isso? Onde é que nós estamos? Então é sócio efetivo só e fundador. Fundador foram aqueles que fundaram. E efetivo são aqueles que são considerados espíritas, quer dizer, admitidos como tais pelo grupo. Nós não podemos colocar numa entidade pessoas que não sejam espíritas na administração, é evidente, porque nosso objetivo é um objetivo na expressão popular, um objetivo particular, que seria sectário, né, em termos materiais. Então, essa estrutura administrativa, nós estamos prevendo tudo isso. Além, portanto, como conclusão,
devem existir apenas órgãos deliberativos, evidentemente, esse órgão deliberativo é aquele que decide sobre o que fazer no centro espírita, as tarefas do centro espírita. Esse órgão são os próprios elementos do grupo, são todos eles que formam a família espiritual do grupo. Agora, tem os executivos, os coordenadores, presidentes, secretários, com funções específicas, porque precisa entidade, nós precisamos aí. Em terceiro lugar, órgãos departamentais, departamento disso, departamento daquilo, assistência fraterna, difusão doutrinária, biblioteca, enfim, os departamentos, órgãos departamentais. Só esses três, pronto, liquidada a questão. Sobre as tarefas ou funções, o grupo, nós sabemos quais são as tarefas e funções. O grupo deve ter, portanto, divulgação dos ensinos, nas suas diversas formas, estudos doutrinários, assistência fraterna, assistência espiritual a encarnados e desencarnados, nas chamadas sessões públicas de evangelização, de passes, etc. A evangelização da criança e mocidade e pré-mocidade. São aquelas funções mais ligadas. Com relação a essas funções, vamos lembrar um detalhe. Essas funções não são necessariamente partícipes de uma entidade. Uma entidade pode ter apenas um tipo de trabalho. Por exemplo, recentemente, um dos últimos grupos que nós fizemos no estatuto, nós não temos ainda condição para termos uma sede física. Temos um trabalho assistencial. Então, nós chamamos esse trabalho da SOCA, Dr. Fritz, e queremos o estatuto porque vamos ganhar um terreno e posteriormente, possivelmente no futuro, teremos a nossa sede física com outras atividades. Então, inicia com assistência fraterna. Pode ter apenas as tarefas públicas de evangelização, de paz, enfim, pelo fato de termos lido isso aqui, não quer dizer que uma entidade tem que ter todos eles, não é isso? Quer dizer, pode ter essas funções relacionadas com as nossas tarefas. Com relação à orientação, nós perguntamos a vocês, agora, através do diálogo que estabeleceremos. Quem é que deve orientar, em última análise, as tarefas relacionadas com essas funções? Normas, afinal de contas, ditar diretrizes. Uau! Seria através das vias mediúnicas. Não, eu acho assim, através de a orientação quanto à natureza das tarefas. Presidência. Esse companheiro mais experimentado no grupo. O mais experiente. Mas em sintonia com algo, porque se não Esse for, Mas ali tem uma boa existência, lógico que vai ter. Mas nós não poderíamos ter um órgão orientador para traçar normas para esse departamento, para aquele outro? Nós não poderíamos ter? Um órgão só para orientar a parte mediúnica, a parte assistencial, a parte isso ou aquilo. Não seria função como conselho? Como Não, conselheiro? Não, estou perguntando. Porque eu conheço centros espíritas que têm conselheiros lá de Itaquá. Se admitir somente através de orientação espiritual, não precisa da presidência terrena, dos coordenadores e que eu acho que quem ordena somos nós mesmos, que estamos na direção. É a parte humana, no sentido de buscar as melhores orientações, as melhores diretrizes. Mas é preciso lembrar aos irmãos. O maior órgão orientador nosso é a doutrina espírita. É a doutrina, dos seus três aspectos. É a doutrina, nosso maior órgão orientador. Você poderia dizer assim, é a Aliança Municipal Espírita, é o Conselho, é isso, nada disso. É a doutrina espírita que é o maior órgão orientador nosso. Em última análise, é a doutrina. Os componentes vão compatibilizar aquela orientação com as suas necessidades e verificar se ela tem procedência ou não. Porque não vai aceitar só que o guia veio e falou, o guia, entre aspas, veio e falou que tem que fazer isso dessa ou daquela forma, precisam fazer. Não é isso. Mesmo? Tem grupo espírita que não estuda doutrina espírita e fica na dependência dos guias. É outro radical, né? Então, agora, um aspecto deveras interessante. Poderão buscar orientações
poderão buscar o método de trabalho através dos encontros, dos simpósios, das concentrações, das confraternizações como essa, mas não como normas finais de orientação. Aqui nós estamos falando em termos de sugestões de trabalho. Por quê? Porque cada grupo é livre para agir mesmo naquele sentido. Essa liberdade é sagrada para nós. É sagrada. Então, nós podemos nos reunir aqui, trocar ideias, experiências, vamos para nossas casas espíritas, vamos trabalhar, mas sabendo que o órgão máximo orientador é a doutrina espírita e que aqui nós buscamos aqui amparo uns com os outros, abertura de campo de ação, não é isso? Espaço para trabalhar mesmo naquele setor com as sugestões de trabalho. Sugestões. Correto? Para não ter ninguém falar para si que o movimento de unificação, ou os CREs, ou as confraternizações, impõem as suas normas, as suas regras. Absolutamente não existe isso. Pelo menos na nossa confraternização não existe. Não tem esse sentido. Com relação à estrutura do grupo, nós vamos destacar especialmente mocidade e administração espírita sem práticas elitistas. Mocidade e madureza. Os dirigentes espíritas, principalmente aqueles que consubstanciam a madureza, não devem se esquecer de que amanhã deverão ser substituídos em suas tarefas. E aí está então chegando a mocidade. E que deve dar a ela a oportunidade, abrir espaço, essa moderna expressão que vocês veem, né? Abrir espaços. Então, abrir espaço para o jovem, de acordo com as suas possibilidades, as suas aptidões, de acordo com as suas tendências espirituais, etc. Vamos lembrar que o jovem é indispensável às tarefas e deve ser integrado progressivamente. Não nos esqueçamos que na base da codificação espírita, 2 jovens estiveram, as irmãs Boldrin da Fé. Quantos anos elas tinham? 14, 16 anos. Então, nós temos que lembrar disso. Quer dizer, para dar oportunidade à juventude que chega, cheia de vitalidade, e que aliada à madureza, com a sua sabedoria, ou pelo menos tem a pretensão de ter sabedoria, então formarão um grupo coeso, um grupo fortalecido. O exemplo da Cometrim está aí. Sugestões de trabalho para que os jovens possam estar integrados nos templos espíritas. E advertência à madureza espírita: não podem cerrar as suas portas aos jovens. A parte mais interessante, porque essa primeira é uma parte que nós estamos mais habituados, é exatamente a que diz respeito à administração espírita sem práticas elitistas. É preciso que nós definamos a coisa. Em opúsculo que nós publicamos, falamos exatamente do elitismo no meio espírita, a possibilidade das práticas elitistas. O que é o elitismo? O elitismo significa aquelas atitudes, aquelas ações dos espíritas tendentes a evidenciar uma espécie de superioridade, entre aspas, de uma espécie de infalibilidade, uma espécie de representação dos outros, quer dizer, como intermediários entre os espíritas, não é isso? E o plano espiritual, como intermediários, como faz a igreja, tem o sacerdote. Então, toda vez que nós estivermos evidenciando ou pretendendo superioridade em relação aos demais companheiros, pretendendo infalibilidade das nossas manifestações, criando castas, privilégios, nós estaremos com o elitismo. Isso é uma prática elitista. Aí sim, vamos ver destacadamente. O que aconteceu outro dia em São Paulo, na comando da Federação do Estado de São Paulo, em Água de São Pedro, um congresso, mas a pessoa só tinha que, para entrar, tinha que pagar 22 OTN. Além desse aspecto, o nosso companheiro Chico nos convidou
nos contou, parceiro, o nosso companheiro Chico nos contou, não tem muito tempo, isso é mais ou menos uns 12 meses, um ano, que ele conheceu um centro espírita em São Paulo, numa das cidades, vamos individualizar, tem até tapete para entrar, tal a suntuosidade do centro. Nós esquecemos de falar para vocês na questão da sede física, mas ele lembrou da contribuição, nós... Agora, e é pela federação, né? Isso, você quer ouvir? Só nesse assunto, ele vai acontecer amanhã em Ribeirão Preto, pela USE, uma palestra lá, estão cobrando 2 mil cruzados. E não se acha inscrição. Eu não entendo. Quer dizer, quem não tem recursos não pode assistir, não pode participar. É esse elitismo. Isso é uma atitude elitista. Quer dizer, de discriminação, de afastamento, de seleção. Quando nós praticamos isso, foi bom o seu exemplo. Nós estamos cometendo uma falta real, porque isso é elitismo. Então, a ausência de compreensão e fraternidade, colocando-se os grupos ou os indivíduos em posição de superioridade, de privilégios e personalismos. A ausência de esclarecimento, amparo e apoio aos menos esclarecidos. Chico fala na entrevista, ele diz que é Emmanuel que fala através dele. Então, na entrevista que está lá em Encontros do Tempo, ele nos fala exatamente isso. Uma prática que ele disse que a exigência nossa de crescimento de pessoas que não têm condição de crescer como nós, na nossa posição, certo? De conhecimento, etc. Então, a ausência de esclarecimento, amparo e apoio aos menos esclarecidos, ou em quaisquer condições, ou em dificuldades materiais e espirituais, com exigências de elevação e crescimento. Nós exigimos crescimento e elevação, nós não temos condição para isso. A ausência de diálogo com o povo, nas assembleias fraternas, como nós fazemos aqui. Lembremos de Jesus com Everton Quadros, qual foi a maior paixão de Jesus? O povão. Esse contato com o povo. Quando nós nos tornamos herméticos, fechados, em nossos gabinetes de trabalho, e não participamos em nada de desrespeito à ligação, ao relacionamento com o povão, nós estamos sendo elitistas. A ausência de respeito à mensagem dos espíritos, através de revisionamentos. Então alegam que Kardec está superado, querem fazer a revisão. Chegam até a traduzir o Evangelho, adulterando o Evangelho. Como se eles fossem seres superiores, que estivessem pré-ordenados para isso, que tivessem autoridade espiritual para isso. Então isso é elitismo. É nós nos supormos superiores e colocarmos, vamos fazer a revisão porque isso aqui está errado. Vamos trocar a palavra desgraçado que está no Evangelho pela palavra infelicidade. E assim por diante, quer dizer, eu estou dando um exemplo só, tá? Não é isso? Então, é esse o aspecto a tentativa de revisão que evidencia uma pretensão de superioridade, como se nós fôssemos, olha meus irmãos, nós fôssemos os autores da revelação. Quem são os autores da revelação espírita? São os espíritos. Eles é que têm que trazer os novos esclarecimentos, como fizeram através de um Leon Denis, através de um Gabriel Delane, através da obra ciclópica de nosso Francisco Cândido Xavier. Mas nada de novo, adicionando nada de novo, mas esclarecendo progressivamente as mesmas questões postuladas no livro das obras básicas. Então, a ausência de compreensão da natureza e finalidade do espiritismo, que não pode admitir portas adentro, o igrejismo, a entronização dos sacerdócios organizados, de pessoas formando castas como se fossem intermediárias entre o frequentador do centro, etc., e o plano espiritual. E descurando das assembleias do Cristo, do dizer de Paulo de Tarso, e assembleias essas em termos de trabalho, de legítima fraternidade e liberdade em suas decisões. Esquecimento, quando nós esquecemos de que nos agrupamentos espíritas deve estar ombreando lado a lado os mais sábios com aqueles outros, verdadeiros caboclos, homens simples do povo, falando a língua dos anjos muitas vezes. Quantas vezes nos defrontamos
em comentários evangélicos em determinadas casas espíritas, com pessoas incultas do ponto de vista humano, sem títulos acadêmicos, mas uma inspiração extraordinária, trazendo mensagem, às vezes, para um linguajar grosseiro, às vezes sem o português, como diz o Dr. Vicente Menezes. Ele fala, falemos do Evangelho, ainda que seja sem gramática, entre aspas, gramática. Está lá uma mensagem que nosso companheiro Chico recebeu. Então, nós devemos ombrear, cada um de nós, ombrear lado a lado com essas pessoas. Estar, portanto, ao lado dos mais simples, socialmente considerados, sem títulos acadêmicos às vezes. A ausência de fraternidade no relacionamento com os companheiros e irmãos, adotando atitudes autocráticas. Os irmãos podem pensar que atitudes autocráticas, quer dizer, determinado, faça isso, faça aquilo, regras, etc., que isso poderia só ser proveniente de entidades federativas, de órgãos unificadores, como AMES, CREs, etc. Nada disso. Nós vamos encontrar a maior prática elitista nos grupos individualmente considerados. É nos grupos, onde aparecem criaturas, onde aparecem companheiros nossos, querendo ditar normas, ditatorialmente, impor regras. Isso é uma atitude elitista, porque ele se julga superior aos outros. Toda vez que nós nos julgamos superior aos outros, infalíveis em nossas decisões, nós somos elitistas. Essa que é a verdade. Deixamos a humildade de lado, pois não. Então, ou editar normas ou proibir. Também. E o grupo promove Faça isso as aqui. novas. Exatamente. E isso acontece muito mais nos grupos do que nas entidades federativas, embora haja uma possibilidade também nos órgãos federativos. Porque, se alvorando em coordenadores do movimento, acham que são realmente os chefes, e nós não temos chefes humanos. A ausência de assembleias fraternas, onde a participação democrática nas decisões deve ser a tônica. Então, quando no centro espírita não existe troca de ideias entre os companheiros para grandes decisões, existe apenas aqueles donos da verdade, nós estamos diante de uma prática elitista. Esquecimento de que, conforme nos disse Chico Xavier, em Encontros no Tempo, que o Espiritismo é respeitar e auxiliar, amparar e elevar sempre. A administração, sim, seja individual, seja coletivamente, mas todos voltados para a realização dos interesses evangélicos, à luz do Espiritismo, sem práticas elitistas, vinculados ao ideal de servir. Lembremos da passagem de Jesus que ele fala que não veio para ser servido, mas para servir. Se ele, que foi o modelo de perfeição, veio para servir, imaginemos nós que somos o modelo oposto de imperfeição. Em relação ao movimento de unificação, lembremos-nos com o Dr. Bezerra de Menezes, numa das suas últimas mensagens, quando ele fala que, na verdade, o trabalho coletivista significa a cobertura generosa em benefício da coletividade. A cobertura. Devotemos-nos à cúpula, de vez que em qualquer edificação o teto é a garantia da obra. No entanto, é forçoso recordar que a edificação é de serventia, e nós somos conclamados a posição, o movimento de unificação foi chamado a exercer a posição de cobertura generosa e benéfica em auxílio da coletividade. Essa é a administração espírita com Jesus e Kardec. Agora, para podermos passar ao diálogo, a nossa troca de ideias, ainda temos tempo, né? Um tempo ainda. Então, nesses 15 minutos, os irmãos poderão se manifestar e nós vamos trocar de oração para ele. tentar pelas formas do diálogo, convencer do contrário. E se o que ele está fazendo é atentatório à doutrina, o grupo, as pessoas que não concordarem se afastam e formam um novo grupo. Eu acho que posso continuar. Ele tem que ser contra a doutrina. Se as pessoas se omitirem da pessoa, como é que ele faz? Ele tem que ser o dono dele. Não, aí é outro caso. É da omissão de outras pessoas. Agora, é preciso que nós lembremos de uma coisa. Muitas vezes nós queremos renovar um centro espírita. Isso é muito comum.
Vamos renovar, porque está ali aquele velho falando ali, tem 20 anos que ele está ali todo dia pelo Evangelho, comentando toda semana, e não dá oportunidade para ninguém. Bem, a renovação, às vezes a gente chega, vamos fazer isso, vamos aplicar recursos audiovisuais, um audioseriado, enfim, os recursos que nós temos. Então começa a aplicar muito bem, vai todas as mil maravilhas. Depois da manhã ele cansa, se afasta, o velho fica lá. Qual a maior necessidade do velho? É aquela fala dele lá mesmo, e devemos respeitá-lo como tal. O que nós devemos lutar é para melhorar o relacionamento, é para a maior participação. Lutar não no sentido. Pois não. Tem aquela do evangelista, lá o João Evangelista, que foram corrigir, mas só fala isso. Então, mas eu quero saber se vocês já puseram em prática. É um aspecto da prática, da vivência. Quando fala, nós vamos lutar com isso, o Chico recomenda que a palavra lutar não é muito recomendada. Vamos trabalhar para lutar. Não lutar. Lutar implica conflito. Vocês irmãos perceberam a diferença. Não é isso? Nós estamos dentro do centro espírita também para nos atritar. Então, a fraternidade dos irmãos desaparece. Agora, se a pessoa tem as diretrizes, elas estão compatíveis com a doutrina espírita, não importa que ela esteja lá 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. O que importa é a perseverança no trabalho. O que importa é a responsabilidade no trabalho. O que importa é o amor à tarefa. Isso é que nos importa. Muito mais de quaisquer reformas, entre aspas, que pretendamos fazer no centro espírita a título de evolução. Já eu estou lembrando aqui também, você falou em reunião aí, o Chico falou assim que muita reunião no centro espírita também não funciona não, né? Muita reunião. Não, muita reunião significa... Reunião para resolver. Não, é um nome, se distinguir. Há muita reunião simplesmente pela reunião, isso. Ou muita reunião porque existe muito trabalho. Isso é outra coisa. Mas ele... Então você cria um departamento, se reunir para debater sobre o departamento, como é que vamos fazer? Cria outro departamento, precisamos reunir para debater. Vai aplicar o dinheiro naquele setor, vamos trocar ideia sobre a melhor aplicação disso naquilo, da ciência fraterna. Agora, não fazer reunião pura e simplesmente, uma reunião por mês. Isso, escravizado. Isso é burocracia. Nós precisamos trabalhar. Nós temos que encarar. Inclusive a burocracia, porque cria muita política. Exatamente. Nesse sentido que o Democrata falou, não generalizando a questão, a gente percebe que há determinados lugares onde há dificuldade de elementos para dividir, coordenar. Ou seja, tem lugares que é muito isolado e que às vezes uma pessoa só, ela sem necessidade de puxar a vida, sabe como é? Você acha que nesse caso é um elitismo também? Não. Quando falta realmente... Mas nós temos andado por esse Brasil porque agora. não é por São Paulo, tem muitas pessoas, tem coordenadores. Por isso que, um lugar isolado. Por isso que as tendências reformas, essas exigências nossas de modificações, etc., nem sempre dão certo. Nós temos viajado muito e encontrado cidades onde muitos aqui sabem disso. Nem no centro espírita tem. Nenhum. E quando tem, é esse serviço diuturno, é esse serviço da pessoa mais idosa, trabalhando em função da difusão da doutrina. E, no entanto, nós chegamos aqui no Triângulo Mineiro, essa beleza que vocês estão vendo aí. Ó. Nós fazemos até confraternizações uma vez, pode fazer até mais de uma vez por ano se quiser. Poderíamos fazer. Por quê? Essa quantidade e qualidade ainda possível, porque nós vemos a qualidade não no sentido de superioridade espiritual, a qualidade no sentido de desejo de progresso, desejo de melhoria, desejo de confraternizar, desejo de trabalhar. Só nesse sentido, os conhecimentos que tem aqui o Triângulo Mineiro é espantoso. Então, às vezes, nós ficamos assim com exigências uns com os outros. Ah, porque está errado assim, porque... Vamos viajar, viajem por aí para vocês verem. O que é? O que é o movimento? Por favor. E mesmo assim, os espíritos estão felizes, né? Eu não sei, eu saio... Nós devíamos dar graças a Deus por estarmos aqui no Triângulo Mineiro. Eu sei um pouquinho, não sei se você falou em eleição de diretoria de centro. Há uma preocupação muito grande nesse sentido também, de suceder fulano, de substituir. Cria-se grupo para entendeu? Então, qual é o melhor sistema? Se a pessoa está indo bem, se deve ser substituído, qual é o critério de votação secreta, essa coisa? Eu gostaria que você... Não, mas eu acho que, em primeiro lugar, a votação secreta está afastada de qualquer... Nós não estamos aqui para fazer política, né?
Isso é sentido político, saber. Nós não vou saber quem, eu não quero que você saiba quem que eu vou votar. Mas não tem esse negócio, não. Algum grupo que assumiu a responsabilidade, ele pode ser o coordenador, ele é o coordenador em última análise. E os elementos todos têm realmente capacidade para ocupar os cargos, vão sendo substituídos, vão sendo fazendo o rodízio, para assim dizer. Podemos fazer isso. Agora, acontece uma coisa, vocês talvez esqueçam disso. Existem os ascendentes espirituais. Quando nós reencarnamos, trazemos uma programação, inclusive de direção do centro, de responsabilidade junto ao centro. Então, às vezes, o fulano está lá 20 anos, mas ele está ali porque deve estar realmente. E estamos produzindo, né, doutor Jorge? Exatamente, estamos produzindo. Qual é o problema? Não há nenhum inconveniente. Existe uma certa preocupação em trabalhar para melhorar nosso relacionamento, melhorar a nossa atividade. Agora, se o presidente está fazendo coisas contrárias à doutrina, nós não somos obrigados a ficar lá. Vamos fundar o nosso grupo, vamos trabalhar de acordo com o pensamento ditado pela terceira revelação. Mas o intervalo entre